Bom dia, querida família da Sala 57. Que bom falar com você nesta manhã de segunda-feira para juntos iniciarmos mais uma série especial. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Nós vamos nos próximos dias conversar um pouquinho sobre a armadura de Deus. Esse é um texto muito conhecido no mundo cristão. Eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre ele ao longo dos próximos dias, tá bom? Então, abra sua Bíblia aí, Efésios 6, o verso de hoje. Nós vamos iniciar com o verso 10. Paulo diz assim, primeiro deixa eu terminar aqui, né? Deixa eu fazer um contexto para vocês. Ele está concluindo a carta que ele está enviando à igreja de Éfeso e ele faz várias orientações ao longo dessa carta. Ele fala sobre o estilo de vida cristão, ele fala sobre, perdão, ele fala sobre a vida no Espírito, o amor de Cristo. Ele fala sobre muitas orientações, muito rico este livro. E para finalizar o livro, ele vem trazendo exatamente essa imagem da armadura que o cristão precisa utilizar. E aí então, nós vamos agora no verso 10 que ele diz assim: finalmente, irmãos, finalmente. Como se ele estivesse falando, ó, chegamos no final, gente. Agora, finalmente, no final de tudo, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Finalmente, irmão, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Paulo, ele não está dizendo aqui uma receita que ele ouviu de alguém. Paulo está falando aqui da experiência dele de vida. Afinal de contas, ele, melhor do que muitos cristãos daquela época e de hoje, sabia exatamente o que era buscar força no Senhor e no poder dele. Porque ele sofreu perseguição, açoites, torturas, naufrágios, abandonos, abriu mão de uma vida promissora que ele tinha por causa do amor a Cristo e do Evangelho. E ao tomar essa decisão, ele começa a sofrer na própria pele, na própria vida, todas as implicações. Inclusive, Cristo disse para ele isso no dia do encontro dele, né? Eu vou te ensinar, meu amigo, o quanto você ainda vai sofrer pelo meu evangelho. E Paulo, diante de todas essas situações contrárias, ele aprendeu a se fortalecer no Senhor e na força do poder de Deus. Muitas vezes você e eu queremos olhar ao nosso redor e encontrar uma fórmula mágica para que sejamos fortalecidos diante das tribulações, das provações que sofremos na vida. Mas, queridos, você e eu olhando para o plano terrestre com os olhos humanos, vamos encontrar apenas soluções paliativas temporárias. Se você e eu queremos realmente suportar as provas da vida, as tentações, as perseguições, nós precisamos de um poder que está além do ser humano, um poder sobrenatural. E por isso Paulo fala que você e eu precisamos nos fortalecer no Senhor. Você pode ter a ajuda dos seus pais, você pode ter a ajuda do seu cônjuge, você pode ter a ajuda dos seus filhos, você pode ter a ajuda do seu pastor, você pode ter a ajuda dos seus irmãos, você pode ter a ajuda dos seus mentores, você pode ter a ajuda do seu psicólogo, do seu psiquiatra, você pode ter a ajuda do seu professor, você pode ter a ajuda dessas pessoas, não há nada de errado. Mas você e eu precisamos entender que essas pessoas, assim como nós,
são seres humanos falíveis e eles nunca vão conseguir nos dar a força que só Deus pode dar. Então, você e eu não podemos nunca substituir a força e o poder que Deus tem por qualquer companhia humana. Nunca faça isso. Lembre-se, todas essas pessoas que eu citei e várias outras são instrumentos de Deus para nos ajudar. Agora nós precisamos, além de ter apoio nessas pessoas, precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque Deus é poder. E o poder que Ele é está disponível para mim e para você. Por isso eu quero convidar você a logo no início dessa nossa jornada da armadura de Deus, entender que a força e o poder que você e eu necessitamos, Deus nos oferece gratuitamente. Que hoje possamos buscá-lo, possamos tê-lo, abrir a nossa vida para que ele permaneça através do seu Espírito. Um forte abraço a você, uma ótima segunda. E se o Senhor nos permitir, amanhã de manhã a gente se encontra aqui na Sala 57. Bom dia, querida família da Sala 57. Que bom falar com você nesta manhã. E já quero fazer o convite para que você se prepare para o jejum que nós vamos desfrutar amanhã, tá bom? De 6 ao meio-dia nós vamos estar juntos nesse propósito. Hoje eu quero continuar com você a nossa série sobre a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, verso 11, é o texto para a nossa reflexão de hoje. Ontem nós falamos sobre nos fortalecermos na força e no poder de Deus. E hoje, como um bom soldado, o apóstolo Paulo traz para mim e para você um conselho especial. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. O conselho de Paulo, muito claro, ele diz para mim e para você que precisamos nos revestir da armadura de Deus. E isso traz para a gente a impressão de que pode ser que estejamos guerreando sem o equipamento certo. Você já deve ter visto uma batalha daquelas antigas, aquelas batalhas da época medieval, do tempo das cruzadas. E sabe como que era importante a figura de uma armadura para proteger o soldado. Era inconcebível para eles alguém ir para o campo de batalha destituído da roupa certa, que nesse caso aqui é a armadura. E veja que Paulo ele ainda fala assim, a armadura, essa aqui que você e eu precisamos usar, ela é diferente, porque é a armadura de Deus. Ele está dizendo que Deus, pensando em você, ele já teceu, ele já construiu, elaborou uma armadura que é específica para você. Deus, ele conhece exatamente você e por isso ele preparou essa armadura pensando em você. A armadura, ela é de Deus, foi ele que preparou, ele já deu condições de que você e eu tomemos posse dessa armadura. E não é simplesmente porque ele quer ver um exército bonito no sentido estético. Muito pelo contrário, quando Paulo fala que Deus já preparou uma armadura para que você e eu possamos nos revestir com ela, ele dá o motivo para que você e eu permaneçamos firmes contra as investidas do inimigo. Paulo está falando aqui, de forma muito clara, que existe uma batalha espiritual sendo travada. Existe o conflito entre o bem e o mal.
Muitas vezes, nós somos levados a pensar de forma tão sutil pelo inimigo que não existe uma batalha. Ele faz você pensar que algumas coisas que você e eu fazemos no nosso dia a dia não vão interferir no conflito entre o bem e o mal. O filme que assistimos, o site que acessamos, como usamos nosso tempo, os nossos talentos, os nossos recursos. Não, isso aí não tem nada a ver, não. Isso aí não tem a ver com o conflito entre o bem e o mal. Agora, quando você e eu escutamos que Paulo diz que nós devemos usar toda a armadura de Deus, é porque tudo que acontece na nossa vida, em um grau maior ou em um grau menor, vai interferir no conflito entre o bem e o mal. Por isso, Satanás está investindo. E muitas vezes as pessoas falam assim: irmão, orem por mim porque eu estou fraco. Veja, Paulo ele está dizendo que para você e eu permanecermos firmes, precisamos usar a armadura completa. Muitas vezes nós achamos que usar a espada ou o escudo ou quem sabe o capacete é o suficiente, mas ele está dizendo que precisamos usar toda a armadura. Então, quando você observar que alguma pessoa ou até mesmo você estiver se sentindo fraco, já busque automaticamente encontrar qual é a parte da armadura que está faltando, porque é exatamente ali aonde Satanás está lançando os seus ataques, porque está desprotegido. Hoje você e eu temos a oportunidade de pedir a Deus que nos conceda essa armadura e que não apenas isso, mas que o seu Espírito nos proteja e nos guie diante das decisões que temos que fazer no conflito entre o bem e o mal, e que as nossas escolhas sejam as mais certas possíveis. Um forte abraço a você, uma ótima terça-feira, e você já sabe, se o Senhor nos permitir, amanhã de manhã estamos juntos aqui na sala 57 e no jejum. Bom dia, querida família da sala 57. Que bom falar com você nesta manhã de quinta-feira. Ontem tivemos um jejum abençoado e eu já quero dizer a você que fez o seu pedido de oração que eu não consegui ainda ver todos, ainda tem algumas centenas aqui, mas fica tranquilo que acredito que hoje ou amanhã eu consigo visualizar todos, tá? E dar um retorno para vocês, tá bom? Ontem eu ia ver todos, mas acabei passando mal, me deu tontura de tanto ficar no telefone e eu deixei ele um pouquinho de lado de noite para poder descansar a vista e a mente, tá, queridos? Hoje eu quero convidar você para continuarmos a nossa reflexão sobre a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, e o verso de hoje é o verso 12, e o apóstolo Paulo hoje vai mudar a nossa visão. Esse texto ele é muito lindo, ele é muito profundo, nosso tempo não permite analisar todas as implicações dele, mas eu quero pelo menos trazer para você uma perspectiva que vai ajudar você a enxergar a vida de forma diferente e a enxergar os outros de forma diferente. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo está dizendo aqui de forma muito clara para todos nós que existe uma batalha acontecendo no plano espiritual. E o plano espiritual, ele é tão real quanto o nosso material. A questão é que você e eu muitas vezes não temos a visão espiritual para enxergar e a mente espiritual
para poder entender todas as implicações e desdobramentos desse conflito no plano espiritual. Por isso nós precisamos diariamente ser revestidos do Espírito Santo para que tenhamos essa percepção espiritual das coisas que estão acontecendo. Muitas vezes você pode, ao analisar dessa forma, você pode pensar que nós estamos nos tornando espiritualizados demais, né? Mas não, queridos, não estamos. Porque Paulo está dizendo que a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue. Em outras palavras, ele está querendo dizer assim, olha, você e eu não temos que lutar contra um outro ser humano. O nosso problema não é o vizinho que persegue, não é o seu patrão que te persegue, não é a sua sogra, seu genro, seu sogro, seus filhos. Não é, o seu problema não está com o ser humano. Não é isso. Paulo está falando que essas pessoas que muitas vezes podem estar trazendo problemas para a nossa vida são manipuladas, movidas ou usadas por Satanás e por seus espíritos malignos. Acontece que muitas vezes você e eu esquecemos que por detrás das ações das pessoas que nos ofendem, que nos prejudicam, nós esquecemos que existe esse conflito espiritual, que a pessoa age para te prejudicar porque ela está sendo movida por um espírito que não é o de Deus. Mas quando nós perdemos isso de vista, nós esquecemos isso e acabamos projetando a nossa chateação, o nosso desinteresse, a nossa raiva para o ser humano que está sendo usado. E para que você e eu tenhamos a confirmação do que eu estou dizendo, você se recorda quando Jesus estava pendurado na cruz, que ele usa aquela expressão, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo? Quando Jesus usa essa expressão, é porque ele tinha a clara certeza de que todas aquelas pessoas que estavam desejando a sua morte e que fizeram parte de todo o contexto da crucificação dele, eram peças manipuladas por Satanás. Jesus conseguia enxergar o plano espiritual e por isso ele pede que o Pai perdoe aquelas pessoas que estavam cegas pelo inimigo, sendo usadas por ele. Você e eu precisamos começar a enxergar desta maneira. Porque se nós enxergarmos dessa maneira, você e eu não vamos guardar mágoas por muito tempo. Nós vamos liberar perdão. Nós não vamos entrar em discussão, em confusão que não vai levar a nada. Porque nós vamos entender que em diversos momentos a pessoa, por um descuido, ela permite que o inimigo use para criar todos os atritos, confusões e conflitos que nós vivenciamos. Por isso você precisa entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades do mal que querem fazer o mal. Satanás e os seus demônios estão espalhados por toda a terra e eles, a cada instante, estão procurando pessoas que dão brecha, pessoas que dão espaço para serem usados por eles, para fazer o mal, para perpetuar a iniquidade. Por isso você e eu não podemos baixar a guarda, porque nós estamos em batalha. E para que você e eu não sejamos usados por Satanás ou por qualquer demônio em momento algum, nós necessitamos estar revestidos do Espírito verdadeiro, que é o Espírito Santo.
e que o batismo de hoje sobre a sua vida traga a proteção e lhe dê a visão e a percepção espiritual do que acontece ao seu redor. Ótimo dia, que Deus continue nos abençoando e, se Ele permitir, você já sabe, a gente vai se encontrar amanhã de manhã na sala 57. Bom dia, querida família da sala 57, que bom falar com você neste domingo. Eu só pude gravar o áudio agora, porque eu estava assistindo a sala 57. Que lindo testemunho daqueles adolescentes, daqueles jovens. Se você não teve a oportunidade de assistir, por favor, assista. Vai valer muito a pena. Abra sua Bíblia, a armadura de Deus, Efésios capítulo 6. E hoje nós vamos ver o verso 13. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. O conselho aqui é claro: vistam toda a armadura. O fato de o apóstolo Paulo usar este verbo, vestir, vistam, ele está querendo dizer que é uma ação sua, é uma ação minha, é uma ação individual. A armadura existe, ela está ali. Agora você e eu temos que ter a iniciativa de ir lá e vestir a armadura de Deus. E o apóstolo Paulo é claro quando ele diz toda a armadura. E ele nos dá dois objetivos para que você e eu estejamos revestidos com essa armadura. Primeiro, resistir. Resistir. Quando eu escuto essa palavra, resistir, eu imagino um grande esforço contrário sendo exercido em uma direção diferente da que você e eu queremos ir. Por isso, nós precisamos resistir. Resistir às inclinações da carne, resistir às tentações humanas, resistir às provocações dos outros, resistir aos ataques do inimigo, resistir contra a nossa própria natureza. Resistir. Você e eu precisamos da armadura de Deus para que, em primeiro lugar, possamos resistir no dia mau. E em segundo, Paulo diz que você e eu precisamos da armadura para permanecer inabaláveis. A palavra inabalável me remete a um monte, ao Monte Sião, inabalável, como diz o próprio salmista Davi. Inabalável, não se move, não é destruído, permanece. Chuva, sol, vento, tempestade, permanece inabalável, inalterável. Hoje, é muito fácil você perceber que nós cristãos somos muito oscilantes. Dias estamos bons, dias estamos ruins. Dias estamos alegres, dias estamos tristes. Dias estamos animados, dias estamos desanimados. Dias estamos motivados e dias estamos desmotivados. Por isso a armadura de Deus, ela tem o poder de fazer com que você e eu permaneçamos inabaláveis. E aqui a palavra permanecer também remete à minha mente a João capítulo 15, onde Jesus conta a história da videira. Permaneçam em mim, permaneçam em mim. É muito fácil você e eu vestirmos a armadura para uma batalha. Depois de vencermos essa batalha, a gente já se sente seguro e acha que pode tirar a armadura. Já vencemos, a autoconfiança. E a gente tira a armadura e na próxima batalha a gente cai, é vencido. Por isso Paulo diz que você e eu precisamos permanecer
com a armadura para permanecermos inabaláveis. Ainda que o chão suma, né? Tem uma música muito bonita de um dueto que fala assim, né? Eu estava escutando até essa semana. Ainda que o sol escureça e os montes se abalem, eu permanecerei crendo em ti, inabaláveis. Nós precisamos permitir que o Espírito, através dessa armadura, desenvolva em você e em mim uma estrutura inabalável. Inabalável. Ainda que você passe pela traição, pelo abandono, pelo escárnio, pela zombaria, pela perseguição, você e eu precisamos olhar para Cristo, ver o exemplo dele inabalável. E assim ele conseguiu ser vencedor. Por isso hoje, você e eu precisamos ir em direção a essa armadura. Não vamos perder tempo. Vamos agora. Um ótimo domingo. Deus continue abençoando a sua vida. Se o Senhor permitir, amanhã de manhã, você e eu estamos juntos na sala 57. Um abraço do seu amigo, Wellington Ribeiro. Bom dia, queridos amigos da sala 57. Que bom falar com você nesta manhã de segunda-feira, para juntos refletirmos na palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, verso 14. Nós vamos continuar hoje a nossa série sobre a armadura de Deus. E agora, o apóstolo Paulo ele começa a descrever de forma bem simples e dinâmica as partes dessa armadura e o seu paralelo com a vida espiritual. Lembrando que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, então cada um desses elementos da armadura que utilizava o soldado naquela época traz também a sua referência espiritual, para que nós tenhamos a clara compreensão de como você e eu podemos hoje aplicar e usar toda essa armadura. O verso diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A firmeza aqui está relacionada à verdade. E esta parte onde Paulo fala sobre cingir os vossos lombos é porque toda a armadura, a parte do peitoral, também como a parte de baixo, ela era firme, presa e segura por um cinto. E esse cinto ficava então nos lombos. E por isso que Paulo diz que os lombos devem estar cingidos com a verdade, porque era o cinto que trazia o aperto de toda a armadura, o fato dela ficar segura no corpo, e também era onde ficava embanhada a espada. É interessante esta analogia que Paulo faz. E quando você e eu vamos em busca de descobrir a verdade, nós encontramos na própria palavra de Deus a expressão da verdade. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E não apenas ele afirma ser a verdade, mas também em São João 17, na sua oração sacerdotal, Jesus diz que a própria palavra de Deus é a verdade, onde ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você e eu temos o privilégio e a grande alegria de poder encontrar a verdade na palavra de Deus. Por isso nós precisamos, com muito respeito, com muita humildade, nos colocar de forma simples diante desta verdade, para que permitamos que pela atuação do Espírito essa verdade produza os efeitos que ela é capaz de produzir na vida de cada cristão. E o próprio Jesus diz que efeito é esse. Ele fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então, a verdade que você e eu encontramos na palavra de Deus, ela tem a capacidade e o poder de nos libertar. Libertar dos enganos sutis de Satanás, nos libertar das teorias e filosofias humanas que tentam de alguma forma corromper o nosso caráter e desvirtuar o nosso comportamento, a nossa conduta moral e espiritual. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos, em atitude de humildade, sempre na dependência do Espírito Santo, ser conduzidos por Ele diante da verdade. E todas as vezes que você e eu formos a palavra de Deus, tendo ela como sendo a verdade absoluta, pura e perfeita, nós precisamos ter a humildade de permitir que essa verdade produza todos os efeitos internamente em nós. E digo isso porque algumas vezes você e eu seremos confrontados entre aquilo que aprendemos, aquilo que acreditamos, diferente daquilo do que está escrito na palavra. A verdade, assim como está escrita, foi exemplificada na vida de Cristo. Então, sempre que você e eu encontramos um ensinamento na verdade, você e eu podemos comparar isso com a vida de Cristo. E se a vida de Cristo testificar daquele ensinamento, daquele princípio, então nós também precisamos seguir o exemplo de Cristo, porque Ele é a verdade. É maravilhoso ver que o início dessa armadura descrita por Paulo já vem falando exatamente sobre aquilo que pode dar o alicerce para a nossa jornada espiritual. Então hoje eu convido você a se alimentar da verdade, eu convido você a abraçar a verdade, eu convido você a seguir a verdade através dos passos do Senhor Jesus. Um forte abraço a você, uma ótima segunda. E se o Senhor nos permitir, amanhã a gente se encontra na sala 57. Bom dia, querida família da sala 57. Que bom falar com você nesta manhã de terça-feira, véspera do nosso jejum especial. Então já quero convidar você para se preparar para o nosso momento de amanhã. Amanhã, das 6 ao meio-dia, estaremos juntos em jejum, com mais um tema especial. Então você é meu convidado de honra ou minha convidada de honra para participar amanhã, tá bom? E você pode estender esse convite também a todas as pessoas que você conhecer, tá? Quero convidar você agora para refletirmos juntos na armadura de Deus. Estamos fazendo essa série especial e hoje eu quero falar sobre a segunda parte do verso 14. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6, verso 14. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. A couraça é a parte frontal do abdômen, peitoral e ombros da armadura. Essa era uma parte essencial, pois protege os órgãos vitais do soldado. É super importante que esta parte fosse reforçada, para que diante das flechas ou quem sabe o bater de uma espada, ela pudesse proteger o máximo possível. Lembrando que essa couraça também não poderia ser muito pesada, senão a mobilidade do soldado ficaria comprometida. Mesmo assim, a armadura nessa época, ela era uma armadura pesada. O soldado ele tinha que ser forte, né? Ele tinha que ter um porte físico necessário para poder suportar essa armadura. Essa couraça protegendo essa região dos órgãos vitais, ela traz para a gente um ensinamento muito maravilhoso. Porque
A couraça é exatamente o que cobre, preste atenção, é o que cobre praticamente todo soldado, pela frente, por trás e por cima, nos ombros. Quando Paulo fala que nós precisamos dessa couraça da justiça, ele está olhando para a justiça de Cristo Jesus. O Senhor Jesus é a nossa justiça. E o aspecto da justiça de Cristo em relação à couraça é exatamente a proteção e a cobertura que a justiça de Cristo traz sobre a vida de todo cristão. De Adão até o último homem ou mulher, o último ser humano que for salvo nesta terra, não será salvo por aquilo que ele fez. Ninguém vai ser salvo pelo que faz. Você não vai ser salvo por ser dizimista, você não vai ser salvo por guardar o sábado, você não vai ser salvo por guardar a lei, você não vai ser salvo porque você dá estudos bíblicos, você não vai ser salvo porque você vai à igreja, você não vai ser salvo porque canta, você não vai ser salvo por absolutamente nada do que você faz. Você e eu seremos salvos unicamente pela justiça de Cristo. Pela justiça de Cristo. Tudo que fazemos sem a justiça de Cristo para nos cobrir, nos revestir, não tem nenhum valor aos olhos do Pai. Porque todos os nossos atos, toda a nossa obediência, tudo o que fazemos por nós mesmos, da melhor forma possível, não produz justiça aceitável a Deus. É unicamente através da vida, do ministério, do sacrifício de Cristo que você e eu somos justificados, aceitos diante do Pai. É a graça de Cristo, a justiça dele que reveste as nossas obras. É mais ou menos assim, ó. Você e eu aceitamos a Cristo como Senhor e nos entregamos a Ele. O Espírito faz o trabalho de transformação, moldando o nosso caráter. Quanto mais você e eu entregamos a semelhança de Cristo. Quando estamos buscando a semelhança com Cristo, nós imitamos o exemplo dele e fazemos o que Cristo fazia. Obedecemos a lei, guardamos o sábado, somos fiéis, pregamos a palavra, fazemos todas essas coisas, mas ainda assim isso não produz justiça. Cristo pega tudo que você e eu fazemos e mostra diante do Pai e fala assim: Pai, o Wellington, diante das limitações dele, ele conseguiu fazer até aqui. Olha, através da minha justiça, eu complemento com a minha justiça. Eu justifico as obras dele, eu justifico a vida dele, para que o Senhor aceite. E o Pai nos olha através da justiça de Cristo e nos aceita. Poderoso e lindo isso, não é, amados? É lindo demais. Por isso nós precisamos da couraça da justiça em nossa vida. Por isso nós precisamos de Cristo, mais dele, cheios dele. E o Espírito é o elo que pode nos proporcionar tudo isso. Por isso hoje a minha oração é para que sejamos revestidos da justiça de Cristo e que entendamos que não é o que nós fazemos, mas é a justiça dele que nos cobre, que traz validade para o que fazemos. Um forte abraço a você, uma ótima terça-feira. E se o Senhor nos permitir, amanhã de manhã nós estaremos na sala 57 e no jejum. Um abraço do seu amigo Wellington Ribeiro. Bom dia, querida família da sala 57. Que bom conversar com você nesta manhã de quinta-feira. E eu já vou dizer para você o seguinte: se por algum acaso você perdeu a sala 57 de hoje, você precisa assistir. Pastor Gilson, mais uma vez, usado pelo Espírito, nos trouxe uma mensagem poderosa sobre a fé viva
e a fé morta. Aconselho você a assistir. Se você não tem o link, me pede que eu vou enviar para você. Vamos continuar a nossa série sobre a armadura de Deus e abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, verso 15. O apóstolo Paulo continua descrevendo a armadura e a sua comparação com a nossa vida espiritual e com a batalha espiritual. E calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Os pés, importante estar calçado, protegido para avançar. Talvez você já tenha tido a experiência de passar muito tempo com sandália, sapato, tênis e depois ter que andar descalço em um terreno pedregoso, onde as pontas das pedras vão furando nos pés e causando um certo incômodo, uma dor. Agora, quando nós estamos com os pés protegidos, é muito fácil você avançar em uma velocidade boa. Agora aqui, o apóstolo Paulo fala que os nossos pés devem estar calçados com o Evangelho. As boas novas. Evangelho quer dizer boas novas. Boas novas que Cristo trouxe à humanidade. Então isso é o Evangelho. As boas novas. Cristo é o Evangelho. Só que ele traz aqui um outro elemento, ele fala assim, o Evangelho da paz. E parece que é até contraditório, porque a armadura é para batalha. Então, como você e eu vamos para uma batalha levando o Evangelho da paz? É exatamente aqui que nós precisamos amadurecer a nossa visão. Porque a nossa guerra não é contra as pessoas, mas contra os espíritos malignos e Satanás nas regiões celestiais, certo? E eu até comentei isso no início dessa reflexão sobre a armadura de Deus. Porque quando você e eu estamos com o Evangelho da paz para compartilhar com as pessoas que nos cercam, o nosso desejo é estar em harmonia com essas pessoas. O nosso desejo é proporcionar a paz para a vida dessas pessoas. E nós entendemos perfeitamente a única forma de adquirirmos ou não é adquirir, talvez seja mesmo adquirir a paz, conquistar ou ter essa paz. Cristo disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Em Mateus, ele é chamado como o príncipe da paz. Então, essa paz que Cristo oferece é uma paz que excede a todo entendimento. Não quer dizer que é uma paz que não há problemas, tribulações, aflições na vida, mas quer dizer que mesmo em meio a todas essas adversidades, você e eu temos paz de espírito em Cristo. Poderoso, né? É muito profundo e nós precisamos viver esse evangelho da paz para também avançarmos com ele em nossos pés para compartilhar com todas as pessoas com quem nós encontrarmos no campo de batalha. Lembre-se, as pessoas não são nossos inimigos. Elas não são nossos inimigos. Nós temos que compartilhar com elas o evangelho da paz para salvá-las da morte eterna, para salvá-las da condenação eterna. Então você e eu, como bons soldados de Cristo, saiamos para compartilhar o evangelho da paz. Uma ótima quinta a todos nós, que Deus continue derramando suas bênçãos. Ainda não consegui olhar todos os pedidos de orações de ontem, mantenha a calma, eu estou avançando gradativamente, tá bom? Um forte abraço e amanhã de manhã a gente se encontra na sala 57.
Muito bem, meus queridos, chegamos ao final do nosso jejum de hoje e foi um tema diferente, até porque nós buscamos aí resgatar o material já de 2 anos e meio atrás, mas eu tenho certeza que se o seu coração esteve concentrado na mensagem, você foi profundamente abençoado e profundamente abençoada. Bom, você viu, percebeu aí que ainda faltaram algumas partes da armadura de Deus. Então, vamos orar para que o Espírito Santo me autorize, para que na próxima semana eu possa compartilhar o restante desta série com vocês, para que a gente possa assim concluir, ou então, quem sabe, iniciarmos uma série nova. Vamos entregar o nosso jejum, mas como eu sempre digo, não vamos sair da presença do Eterno. Eu tenho 4 coisas para te dizer. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a imagem visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Se você tem condições de continuar o seu jejum por mais tempo, continue. Você apenas será beneficiado ou beneficiada com isso. Mas se você não tem condições, faça a entrega do seu jejum e na próxima quarta-feira nós estaremos juntos. Um forte abraço a você, um beijo carinhoso do seu irmão Wellington Ribeiro e nós nos encontramos na próxima quarta-feira.